Foi. Ah, não, tudo bem, eu entendo. Eu passei por isso esses dias. Eu vou falar pelo fone, você tá conseguindo Tá me ouvir bom, bem? fica à vontade. Tudo bem? Você tá bem? Olha, não me é bem estressado você tá Eu sei, mas uma coisa eu tenho para te falar com muito carinho. Vem um problema, a gente resolve, aparece outro, ou seja, a felicidade plena nunca vai existir, né? Eu falo que a felicidade plena, ela não existe, porque são os momentos, né? Então vamos resolver, vai dar certo. Conta comigo, tá? Mais que um professor, você ganha um amigo, com muito respeito, com muito carinho, eu pretendo te ajudar. A intenção é, se puder te ajudar sem você gastar, te ensinando, te explicando, assim. vou fazer isso, tá bom? Ah, tá ótimo, obrigada. Eu assisto, eu já assisti alguns dos seus vídeos e de usar uma linguagem muito técnica, termos são muito diferentes, né? Não É porque o juridiquês, né? parte da minha rotina. O juridiquês ele é muito chato, acho que é cansativo, né? Eu acho que a gente tem que tentar ser acessível, didático, fica mais fácil, né? Que hora você está falando? Tá cortando, né? Deixa eu tentar, vamos tentar pelo WhatsApp? Vamos ver se afirmou agora, vamos ver. Afirmou? Pode ser. Vamos tentar. Deixa eu pedir pra Camila, só um minutinho. É, agora não cortou. Não cortou. Parece que afirmou agora, né? É. Pressão minha, afirmou, né? Agora sim. Afirmou, que barato, afirmou. Que bom, graças a Deus. Uhum. Fica à vontade, viu? Vamos conversar como se você estivesse aqui na frente do escritório, comendo bolo de fubá comigo aqui, né? E tomando café com leite, que é tão gostoso, né? É meu preferido. Então vamos lá. Eu comprei o meu apartamento no final de 2015. E foi meu primeiro imóvel. Eu resolvi comprar porque eu pagava aluguel já há um tempo e queria investir. Como eu sou funcionária pública, eu tive um aumento de salário. Eu falei assim, agora eu acho que dá para eu pagar as parcelas. E aí eu procurei um imóvel que era perto do meu trabalho e ele já estava faltando poucos meses para poder entregar. Na época, a vendedora falou para mim assim, como você é funcionária pública, abrindo uma conta com a Caixa, você vai ter 1% de juros de desconto sobre a parcela por ser funcionária pública. Eu falei assim, nossa, que ótimo. Ela falou assim, então, vamos abrir uma conta com a Caixa, que eu não tinha conta. Pediu todas as documentações, entreguei para a vendedora, que era da imobiliária. E aí, para mim, estava certo que eu iria ter esse desconto e que eu iria ter a conta corrente com a Caixa. Bom, aí fiz o financiamento, assinei tudo. Só que aí, quando eu vim morar no prédio, eu percebi que o valor da minha parcela era muito maior do que a da maioria das pessoas que moravam aqui. Como aqui todos os apartamentos são do mesmo tamanho, né? Todos são um estúdio de 36 metros quadrados. Eu acho estranho que o meu, assim, a minha parcela estava com quase R$ 2.000 e muitas em 800, 900. Eu falei assim, o valor do imóvel não mudou tanto. Aí eu fui atrás para tentar descobrir, aí eu fiquei sabendo que eu não tinha nem conta aberta, eles não abriram nem conta corrente para mim na Caixa. E a taxa de juros que eu paguei foi uma taxa maior do que a da maioria aqui. Aí eu comecei a procurar advogados, porque como eu estava muito apertada, eu estava começando já a atrasar as parcelas e jogando para o final. Eu acho que eu já tinha jogado duas prestações. E aí eu procurei alguns advogados para tentar rever o contrato com a Caixa. E aí a maioria não aceitou, falou que isso era muito difícil de conseguir. E aí eu fui numa associação, Nacional dos Mutuários, e eles aceitaram e falaram que
que dava para pegar, que realmente tinha juros abusivos e que iria ver a minha situação. Só que até então eu estava pagando atrasado, mas eu não estava deixando de pagar as prestações. E aí eles fizeram um cálculo lá e disseram que eu tinha que parar de pagar o apartamento, né, os boletos, e pagar via judicial, né, fazer depósito em juízo. E eu comecei a fazer isso, né, que eles orientaram, e aí passou alguns meses depois que eu comecei a depositar em juízo, aí a Caixa entrou, né, com um pedido de retomada do imóvel, dizendo, né, que o apartamento poderia ir a leilão. E aí, como eu estava passando, né, por um momento muito difícil, tanto financeiramente como psicologicamente, porque eu tinha meu pai tinha falecido há pouco tempo e eu entrei num processo de depressão muito ruim. E aí eu não estava conseguindo pensar nada, eu não pedi ajuda para ninguém, só aceitei a orientação que eles me deram. E aí, depois disso, que o apartamento foi a leilão, eles começaram a pedir muito dinheiro. Aí, não, tanto dinheiro para poder fazer o cálculo de quanto que realmente você deve para a Caixa, o dinheiro para poder entrar com a ação de tutela, né? Acho que tutela, cautela, não sei, eu confundo, do apartamento para não ir além. E aí nisso já tem 6 anos que está nessa situação, eles nunca pediram um acordo, né, para a Caixa. E aí quando foi agora pela terceira vez que foi, né, o apartamento ia a leilão, uma colega falou assim, mas isso daí tá errado, tem alguma coisa errada, não é possível uma situação dessa. E ele nem ter proposto algum acordo com a Caixa nesse período. Eu falei assim, eu também acho, era o que eu queria, na verdade, né? E aí ela falou assim, olha, fala com esse advogado. Aí eu falei com outro advogado que é de uma outra procuração de mutuário, mas ela falou que ele era uma pessoa séria. E aí ele me falou, ele falou assim, olha, Josi, eu vou pedir também para você, ele está achando que você vai conseguir rever seu apartamento, é muito pequena, porque existe uma lei de 2004, onde as financiadoras têm, depois de 3 meses sem pagar, eles podem retomar o bem, e isso sem nenhum acordo, sem nenhuma discussão. E como você parou de pagar, então eles podem retomar o imóvel sim. E vai ser muito difícil você conseguir reverter isso. Aí eu fiquei louca da vida, né? Porque eu não sabia disso. E os advogados que eu contratei, né, na primeira vez lá não tinham me falado nada disso. E aí, eu até quando foi a segunda vez para leilão, eu contratei uma outra advogada, porque eu não estava mais. Já estava achando estranho, né, que aqueles outros advogados estavam fazendo, e ela falou que ia tentar um acordo administrativo com a Caixa, porque ela tinha uma sócia que trabalhava lá dentro da Caixa, que era a diretora financeira lá, e que ela ia tentar conseguir. Paguei mais essa advogada. E E até hoje. vai gastando dinheiro, né? E Já cobra são tudo 3 caro, anos. né? É fogo. Então, e aí agora a juíza, né, tinha concedido a tutela para não ir a leilão, só que a Caixa recorreu e a juíza pediu para juntar a documentação para dizer porque o advogado estava pedindo isso. Só que eles querem, de novo, que eu pague para eles mais um dinheiro para que eles façam, né, essa juntada aí de documento. E eu falei, eu não vou mais pagar nada, porque eu já paguei quase 40 mil reais para eles. Porque como eles são uma associação, então eu tenho que pagar anualmente, né, um valor X, mas todas as vezes que eu entro com uma ação, que eles entram, né, com uma ação. E aí eu falei para ele, eu falei assim, eu entendi já qual a jogada de vocês, né, porque assim, vocês deveriam ter me orientado da forma correta quando eu entrei, dizendo, olha, não deixa de pagar, né, continua pagando e vai pagando em juízo, ou então entra com a ação de pedido de revisão de contratos, mas não deixa de pagar até o juiz dar a decisão. E aí, né, eles sabiam que o apartamento ia em leilão e com isso eles iam conseguir ir tirando dinheiro de mim, né? E em nenhum momento, né, a revisão de contratos, assim como eles fizeram, como eles colocaram para o juiz, eu queria que
fosse revisto até isso, de ter tido falhas no processo de compra. Era isso que eu queria e não foi isso que foi feito. Foi feito um pedido de revisional, que eu sei que já existe jurisprudência a favor da Caixa, né, de qualquer outra financiadora. Na verdade, ganhar E uma agora ação eu tô assim, revisional perdi. é complicado, é difícil ganhar revisional. E tem muito advogado ou empresa, né, que agora virou empresa, que faz até propaganda na televisão. Eu vi lá no Cidade Alerta, eu acho um absurdo, né? Você vê como os apresentadores não têm responsabilidade, né? Pagou, levou, né? Eles não vão ver se a empresa é idônea ou não. Ou seja, tem um monte de propaganda na TV, em rádio. Ligue para nós, vamos reduzir os seus juros abusivos. E não é assim, né? Não é ação ganha, tem escritório que orienta o advogado não pagar. É triste, viu? Tem escritório ou advogado que orienta o cliente não pagar a parcela, a prestação. Não se faz isso, a gente só deixa de pagar quando não tem jeito. Quando tiver jeito, a gente vai pagar. Porque se a gente deixa de pagar, piora a situação, né? Ou seja, o que vai acontecer? Sim. Vai acabar indo para leilão, né? E hoje, hoje, qual que é a situação do imóvel? Ele foi a leilão? Alguém arrematou ou não chegou a leilão? Não chegou aí a leilão. Graças a Deus. Eu tô tentando, né? Tô tentando ver se eu consigo algum acordo. E por isso, né, que eu procurei você, porque eu não sei agora quais são as opções antes de ir a leilão. O que eu poderia fazer? Assim, eu cheguei a entrar em contato com a ouvidoria da Caixa para questionar isso, falar assim que desde que o imóvel, né, foi a leilão, foi apresentado para leilão, eu nunca tive nenhum contato de ninguém da Caixa para poder tentar negociar. Só que fora isso, eu não sei quais são as outras possibilidades que eu possa tentar com a Caixa, né? Se eu posso tentar um novo financiamento, se para fazer, se é melhor eu deixar ir a leilão e pegar o dinheiro que eu já paguei. Então eu tô assim, bem perdida, sem saber o que eu faço, porque eu já não confio mais na orientação que os dois me deram. Eu sei. Não, eu tô aqui para te ajudar, eu sou muito sincero, eu entendo do assunto, a gente tem livros, dou aula todo dia, e sou sincero, a gente tem que falar sempre a verdade, né? Então, conte comigo para isso sim. Essa situação é horrível, por quê? Se vai a leilão e alguém arremata, como que funciona? Se alguém arrematar esse imóvel, essa pessoa vai pegar a carta de arrematação e vai registrar. Registrando, essa pessoa passa a ser o quê? Proprietária, né? Essa pessoa que arrematou, que comprou no leilão. E aí essa pessoa normalmente vai te mandar uma mensagem falando, você sai do imóvel. Você sai do imóvel porque eu vou usufruir do imóvel, é meu, né? E você não vai sair. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai entrar com uma ação liminar contra você, que chama tutela antecipada. O nome da ação é a ação de missão de posse, para desocupar o imóvel mesmo, é uma decisão judicial para desocupar o imóvel. Então, essa é a estratégia, né, de quem compra o imóvel no leilão e tenta a desocupação. Hoje, o que você pode fazer? Se foi arrematado o imóvel no leilão, se for, você pode aguardar, a pessoa vai entrar em contato, você pode fazer um acordo. Se não sair, né, se não sair um eventual acordo, se você não quiser sair, aí o ideal é você aguardar. Aguardar o quê? Vai vir a bomba, né? A ação de emissão da posse. E aí você vai apresentar contestação, a defesa da emissão da posse. Vou ser muito sincero, essa defesa é para você ganhar tempo. Talvez propor um acordo dentro da defesa, mas ela não vai te salvar, né? Vai ocorrer a emissão da posse. Ou seja, é uma defesa que você ganha um tempo a mais, não muito também, mas ela não vai te salvar, vai ocorrer a emissão da posse. Então é um risco, é uma realidade, né? É uma defesa, porque você tem direito, é um direito constitucional, a contestação, a defesa da emissão da posse, mas não é uma defesa frutífera, que vai evitar de fato o acontecimento, né? E o que você pode fazer diante disso, hoje, atualmente? Você pode propor, né, se você tivesse um terceiro da sua confiança, não sei quem, né, mas um terceiro da sua confiança que morasse com você, um exemplo, essa pessoa poderia propor uma outra ação, que é outra coisa. O nome da ação é embargos de terceiro. O que vai acontecer nesse embargo de terceiro? A ideia é que esse terceiro fala, opa, está acontecendo aqui uma emissão de posse, eu não estou sabendo, deixa eu explicar a minha história, eu quero me defender. Você teria alguém nesse sentido, que não conste no contrato, porque não pode constar no contrato, para te ajudar?
Eu tenho uma tia. Ela reside no imóvel, ela frequenta o Acho que imóvel, poderia me ajudar. poderia te ajudar? Porque esse embargo de terceiro, o nome já diz, né? Terceiros. Ele não vai poder ser utilizado por você, porque você não é terceira na relação, você é parte, né? Então teria que ser um terceiro que frequente imóvel, que de vez em quando durma no imóvel, que mora no imóvel, melhor ainda, para poder fazer uma ação, uma pessoa da sua confiança para poder fazer uma ação e falar, opa, eu quero o embargo de terceiro, eu quero a suspensão do leilão, eu quero a nulidade do leilão. Se o leilão vai acontecer, a gente pede o quê? Em tutela antecipada, a nulidade do leilão, entendeu? Esse embargo de terceiro, a grande saída nossa é pedir a nulidade do leilão. Ou, né, melhor ainda, quando possível, você pede em preliminar, antes dos fatos, você pede o quê? A suspensão do leilão. É uma ação que você consegue evitar o leilão, desmotivar o leilão. Outra saída também que pode ser que seja feita e dar certo é essa pessoa da sua confiança, que também tem a posse de certa forma, ela faz um escapeão e pede para averbar na matrícula. Isso vai gerar o quê? Vai averbar na matrícula e, consequentemente, vai sujar a matrícula. E aí, o imóvel indo a leilão, quem for comprar esse imóvel no leilão, arrematar, vai ver que a matrícula está suja, tem uso campeão andamento. Se não conhece muita matéria e não está bem orientado, vai desmotivar, a pessoa não vai comprar, entendeu? Não vai arrematar. Então, são saídas para evitar que o leilão seja concluído, né? Que o imóvel seja arrematado, entendeu? Entendi. No caso, assim, eu posso... Mandou mensagem, cara? Travou, né? Travou. Eu notei que tava travando, eu entrei e tava... Tá bem, ó. Vamos ver. Pode fazer por aqui, não tem problema. Vamos mandar aqui. Tá judiando. Vamos ver. Pronto, ó. Agora acho que vai, hein? Por aqui. Ai, peraí, deixa eu bom. desligar lá. Peraí. Então ia fazendo microfonia. Deixa eu até... Quer ver? Vamos sair daqui, ó. Pronto, agora foi. Acho que resolveu. Sim, ficou melhor assim. Ficou melhor assim. Então, nesse caso, uma saída mais inteligente, uma saída estratégica seria trabalhar com o uso capião. Se tivesse alguém da confiança que tem a posse também,
Porque não que você vai ganhar o usucapião, pode ser que o juiz seja conservador e fale, não, esse usucapião aqui foi só para ser usado como matéria de defesa. Mas você consegue no primeiro momento evitar o leilão, ganhar tempo. É uma saída, né? É uma saída estratégica que a gente tem utilizado, tem dado muito certo, já há muito tempo. E a outra saída estratégica é essa pessoa da sua confiança fazer o embargos, né? O embargo de terceiro pedindo a suspensão do leilão. É uma saída estratégica também. E tem uma terceira possibilidade, um terceiro caminho, que seria fazer o quê? Uma ação declaratória de nulidade do leilão. A ação declaratória de nulidade do leilão. A tentativa dessa ação declaratória de nulidade, é pedir o quê? Pedir a nulidade do leilão, claro, é o pedido principal, mas em tutela antecipada também pedir a suspensão do leilão. Só que é uma ação mais complicada, porque a gente teria que achar um vício, um defeito do leilão. Então, falta de publicação do edital, falta de notificação sua, e são defeitos que acham, mas não é fácil achar. Né? Então, poderia ser uma possibilidade para você se defender bem, entendeu? Eu acho que no pedido anterior, na ação anterior, foi feito isso. Eles pediram essa... Ação declaratória de nulidade? Isso, porque eu não fui notificada como deveria ter sido notificada, e aí a Caixa está dizendo que sim, que eu fui notificada, então a juíza pediu agora para poder ver a documentação e o meu advogado fazer uma justificativa realmente. Só que o que eu queria tentar antes de ir a leilão, existe alguma possibilidade assim, de tentar algum acordo, alguma negociação, fazer alguma proposta para a Caixa? Sempre tem, né? É difícil eles aceitarem, mas sempre tem. Nessa nova ação que você vai propor, se for propor, o embargos de terceiro, um usucapião, se tiver essa possibilidade, se existir essa possibilidade, você pode pedir uma audiência de conciliação e mediação. Tem que tomar cuidado, porque no desespero, a gente sai fazendo um monte de ação. Isso pode ser uma bomba relógio. Por quê? Quando você faz uma ação e você perde, se você não tem justiça gratuita, você vai ter que arcar com a sucumbência, ou seja, a situação fica pior. Você está perdendo o seu imóvel e depois você tem que pagar um monte de sucumbência para os advogados que ganharam a ação. Então tem que pensar nisso. Talvez o que você possa fazer, que é uma ação café com leite, essa ação é chamada de ação de prestação de contas. No antigo código era prestação de contas. Hoje o nome correto, o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, é a ação de exigir contas. Você faz uma ação para exigir da Caixa que ela preste contas para você. Exigir contas é isso. Você vai pedir que o Poder Judiciário exija que a Caixa preste contas. Que tipo de contas? Quanto você deve? Quanto você pagou? Eu sei que você tem até noção disso, mas banco às vezes é muito enrolado, né? A hora que a gente pede essa informação, vem uma planilha que ninguém entende nada, vem informação errada. Então, se você conseguir provar que a Caixa mandou informações erradas ou não mandou as informações que você pediu, você poderia usar essa ação, a ação de exigir contas, para quê? Para pedir para a Caixa prestar as contas mesmo. Quanto você deve? Quanto você pagou? Só que o principal dessa ação é pedir uma audiência de conciliação e mediação. Porque aí nessa audiência de mediação e conciliação, você vai fazer o quê? Você vai pedir... Você vai tentar fazer um acordo, né? A ideia é essa, a tentativa é essa, né? Porque eu não tive nenhuma oportunidade ainda, né, de tentar esse acordo com a Caixa. E aí agora eu consegui, né, até juntar um dinheiro para dar de entrada, porque o que essa outra advogada propôs? Eu não sei os nomes técnicos, né, mas o que ela ia fazer? Alguém lá da Caixa, como se eu fosse exercer o direito de preferência, então antes de ir a leilão, não sei, eu ia pagar um valor de 50 mil de entrada e o restante da dívida eu ia parcelar em 60 vezes. Só que aí, isso foi numa sexta-feira à noite, e aí o valor de 50 mil que eu tinha para poder fazer o pagamento, a transferência para pagamento para advogada, eu não tinha autorização, né, do banco para fazer um PIX no valor tão alto. E aí teve o feriado do dia 25 de janeiro, e aí eu perdi esse direito de exercer esse pagamento antes do leilão. Meu Deus.
eu vejo como saída hoje para você é uma situação complicada. Eu estou te falando porque, inclusive, eu quero o seu bem. Tome cuidado com os falsos profetas, né? O golpista, o estelionatário, é nessas horas que ele atua. É muito fácil um advogado, uma advogada, ou alguém que se diz advogado, ou associação, ou o nome que você quiser, assessoria jurídica. Olha, deixa conosco, que nós vamos ganhar. Vamos fazer uma revisional, nós vamos ganhar tudo isso. E te cobra uma nota, né? Você paga e não vai ganhar, né? Então, é complicado. A sua situação hoje, com muita propriedade no assunto, você tem remédios, né? Que é o uso capião que eu te falei, em nome de terceiro. Cuidado com esse uso capião, porque senão ele tem que ter uma relação. A pessoa, uma conta de consumo, tem que ter alguma coisa, a prova da posse dessa pessoa, né? Às vezes a gente tem um sobrinho que frequenta em casa, um tio que dorme uma vez por mês, às vezes tem, né? Que tem conta de consumo porque mora num lugar difícil. Mas se não tiver uma situação parecida a isso, não sei, vale a pena, porque você vai conseguir sujar a matrícula em regra, né? O uso capião faz o pedido preliminar de averbação premonitória. Mas, por outro lado, só fazer isso e evitar o leilão não vai acabar com o problema, porque você vai perder o uso capião, né? Tudo bem que se não tem litígio, não é uma ação litigiosa, não tem sucumbência. Então, talvez é uma alternativa. A segunda é o embargo de terceiro. Então, eu faria uma ação de embargo de terceiro no nome da sua tia. Alegaria que ela moraria no imóvel, né? O frequente imóvel. Daí eu falar que mora. E aí falou, juiz, eu moro no imóvel, o que está acontecendo? Quero a suspensão do leilão. Mas é uma ação traiçoeira também. Porque vai suspender o leilão, a chance é grande, mas é uma decisão provisória. Depois vai o imóvel para leilão de novo. E outra, se você perder essa ação contra a Caixa, e se não tiver justiça gratuita, pronto, você vai ter que pagar sucumbência, que é de 10% a 20% do valor da causa, né? Então, você arrumou uma despesa. É alta, a sucumbência é um problema. Quando a gente tem justiça gratuita, a gente não tem sucumbência. Quando não tem justiça gratuita, tem sucumbência. Se eu perder a ação, eu tenho que pagar para o advogado que ganhou. Então, é isso que eu falo para os meus alunos na advocacia, contar, explicar para o cliente, né, de forma didática, porque não pode sair fazendo ação, loucura, né? Não adianta você pegar uma metralhadora e sair atirando e acertar um monte de inocente e depois responder por isso, né? Você vai matar lá o bicho, sei lá, o monstro, mas acertou um monte de inocente, né? Então, tem que tomar cuidado. São situações que normalmente a gente consegue evitar o o leilão, consegue suspender, é muito comum, mas depois fica bom a relógio, você vai perder a ação, aumentou a dívida, não sei até que ponto compensaria isso, porque arrumar mais dívida ainda, mais despesa, né? Então, talvez, eu ficaria com a terceira estratégia, que é a ação de exigir contas, peço uma audiência de conciliação, e aí nessa audiência de conciliação tenta fazer um acordo, só que essa ação é uma ação que pode ser usada para pedir a suspensão no leilão. Então, vai lá no leilão, né? A hora que aconteceu o leilão, ou a emissão de posse, e fala, requer a suspensão da emissão de posse, porque tem uma ação de exigir contas. Você consegue tentar suspender uma emissão de posse, alguma coisa assim, mas é difícil. Não é comum suspender a emissão de posse com a ação de exigir contas, né? Eu faria essa ação porque é uma ação café com leite e me joga no jogo de novo. Pelo menos eu tenho a possibilidade de pedir uma audiência de conciliação, não que a Caixa vai fazer acordo, eles não são obrigados, você também, mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Agora, se for para gastar muito numa ação dessa, se o imóvel for leilão, você pode tentar novamente exercer o direito de compra, porque a gente está falando de uma situação de iminência leilão, não ocorreu, né? Não ocorreu. Porque esse dinheiro que você juntou, talvez faça isso, né? Você tem o direito de preferência, exerce o direito de compra. Talvez é a saída mais segura, né? Para evitar a desocupação. E no caso assim, quando, vamos supor, se vai a leilão, eu exerço meu direito de preferência, eles só aceitam o pagamento do valor total à vista, eles não aceitam fazer financiamento, no caso, para eu fazer um novo financiamento até com outro banco? Aceita. Leilão, no passado não aceitava pagamento parcelado, hoje aceita. Hoje existe essa possibilidade, sim. Mesmo para mim que sou, no caso, que estava devendo para eles. É que leilão, hoje em dia, tem muitas regras do leilão, né, daquele leilão. E Caixa é muito isso, né? Você tem que ler o edital, e no edital vai estar escrito ou não se tem parcelamento ou não, entendeu? Entendi. E aí até se no caso se fosse uma outra pessoa para comprar,
ela entraria também nessa questão, não seria só para mim. Se o apartamento pode ser pago parcelado, né? Na verdade, se está no edital que existe o parcelamento, e normalmente tem, pode ser parcelado. Pode ser parcelado sim. Poxa, e você bateu na trave, né? Porque você conseguiu evitar o leilão, né? Você conseguiu exercer o direito de preferência, que não conseguiu fazer o pagamento por uma fatalidade, né? 3 vezes ele foi já para leilão. Para leilão. Se for pensar, até que nessa situação do todo pior, tá dando certo. Porque 3 vezes foi para leilão, ninguém matou, e uma delas você matou, né? Então, se a gente falar sorte, você deu sorte, né? Graças a Deus você deu, né? Eu penso assim, eu fico brava com eles, porque se eles tivessem me orientado da maneira correta, não teria acontecido isso, né? Porque eu deixei de pagar por uma orientação deles, inclusive a própria Caixa. Mas nunca, eu falo isso com muita propriedade, eu falo isso nos meus livros, nas minhas aulas, nas palestras da UB. Um advogado que orienta o seu cliente a não pagar, ele é um criminoso, é um crime. Um advogado que sai da boca dela, é um absurdo. Um absurdo que eu diria dos piores do mundo. Por quê? Porque não existe isso, vou fazer uma ação, não paga a prestação do carro não, deixa comigo. Ou vou fazer uma ação, não paga a prestação do apartamento, da casa, não existe isso. A regra é, eu só deixo de pagar se eu não tiver condições, porque eu não tenho o que fazer. Mas enquanto der para dar um jeito, tem que pagar, porque quando você deixa de pagar, você perde a razão, né? Você perde a razão. Quando a gente não concorda com o valor, o que a gente tem que fazer? Depositar em juízo. Então, deposita em juízo, ou uma ação de consignação de pagamento, ou uma ação judicial, e dentro dessa ação eu deposito em juízo. Agora, deixar de pagar, ainda mais imóvel, financiamento imobiliário ou um carro. Não existe isso, você está se complicando. Do carro da busca e apreensão e do imóvel, vai dar isso. O que está acontecendo? Vai para leilão, né? Então, na verdade, eu paguei por um ano em juízo, só que eu paguei, a prestação era 1.900, quase 2.000, e ele falou para eu pagar 900 e poucos reais. A Caixa não aceitou. A Caixa não aceitou esse valor que eu estava pagando. E outra, quando a gente paga em juízo, não adianta pagar um valor diferente. É um exemplo diferente, didático, mas pensão alimentícia. Vou pagar, 1.000, vou pagar 800. Não tem lógica, né? Quem paga mal, paga errado, paga menos, não paga, né? Entendeu? É errado, né? Uma orientação absurda, realmente. Não tem lógica, né? E no caso, se for a leilão, eu recebo algum valor da diferença que eu já paguei? O saldo devedor, ele fica realmente, quando vai a leilão, se o imóvel, a venda do imóvel, de um carro, não quita a dívida, você fica com o saldo devedor a pagar. Então, muita gente acha, vou devolver o carro, o imóvel vai a leilão, mas tem um lado bom, não vou dever nada. Depende do valor que for arrematado bem. Porque se suprir o valor da dívida, que é um empréstimo, legal. Você não deve nada e talvez você tenha até um saldo a receber. Acontece. Mas normalmente tem um saldo a pagar, né? Mas no seu caso talvez tenha a receber porque você está há muitos anos nessa história, né? Já pagou muitas parcelas, não é? Então, eu parei de pagar de fazer o depósito em juízo em 2008. Então, eu estou há praticamente 6 anos sem pagar nada. Porque o problema disso tem juros, correção, né? Multa. Eu não sei, teria que parar para fazer o cálculo direitinho, mas eu não sei se tem um saldo a receber. Talvez tenha um saldo a pagar, entendeu? Nossa. E você precisa saber disso, é um choque de realidade, porque eu quero também, porque senão às vezes você fala, foi leilão, acabou o problema. Não, às vezes fica a dívida aí, percentual, saldo devedor, né? Tomara que não, muitas vezes não, às vezes é bem arrematado, né? E supre o valor do empréstimo. Porque o que a gente tem que pensar? Na ação fiduciária, o imóvel é do banco, mas é o empréstimo que você fez com o banco. Então, se não suprir o valor do empréstimo, você fica aí com a dívida com o banco, né? Entendi. Isso nenhum deles tinha me orientado. Na verdade, o que essa outra advogada fala é que no caso seria melhor deixar ir a leilão para eu poder receber um valor, né? Olha que eu teria um valor a... Eu falo para os alunos, a gente não é melhor que ninguém, claro que não, mas eu acredito que 90% dos advogados não tem condição nenhuma de advogar. E muitos desses profissionais estavam na trabalhista. Porque na trabalhista,
muitos desses profissionais, tem ótimos advogados trabalhistas, mas tem muitos profissionais que nunca fizeram um recurso na trabalhista. Eles viviam de acordo, forçar o cliente a fazer um acordo. E muita gente está tentando migrar, né, para o direito civil, penal, porque houve a reforma trabalhista, aquele advogado que não sabe trabalhar não consegue mais pagar as contas. Então, infelizmente, estão surgindo mais profissionais despreparados prometendo uns absurdos desses. Né, eu queria, não, fique tranquilo, você vai ter um saldo. Como que promete um negócio desse? Como te orienta isso? Se nem parou para fazer cálculo. E outra, você me falando por cima, dá para perceber, né? Dá para perceber que não tem um saldo a receber, tem um saldo a pagar, porque pagou muitas prestações, eu sei da dificuldade, mas se a gente parar para pensar, o valor da dívida é maior, né? Sim, eu estava pensando, né, tentando fazer um cálculo aqui por cima hoje, daria mais de daria uns 110 mil só de dívida, sem os juros, por esse tempo. E eu paguei 75 mil de entrada, mais um ano de parcela e mais um ano em juízo. Então, praticamente, eu não teria nada para receber mesmo. Não tem lógica, né? Eu fico muito preocupado, né? Mas eu acho que não é só no direito, eu acho que é em todas, né, áreas, né? Se a gente for ver, eu acho que é na medicina, é em tudo, né? Recentemente, a esposa, eu levei no dentista, ela tinha acabado de fazer um tratamento, e o dentista falou, vamos arrancar e fazer um implante. Não tinha lógica o que ele falou, sabe? Infelizmente não tinha. E aí a gente percebeu que era um golpe. Ele queria pagar as contas dele, um rapaz até apresentável, mas ele ia arrancar um dente sem precisar. E eu já vi casos aqui, como eu atuo no direito civil, casos de erro médico. O médico fazer cirurgia sem precisar. Eu fico muito preocupado, né, com os nossos filhos, né, sobrinhos. Porque que mundo é esse, né? É dinheiro acima de tudo, né? Complicado. Agora, no seu caso, cuidado. Quero o seu bem, você ganhou um amigo. Sempre que precisar, estarei aqui. Mas cuidado para não cair em golpe, porque a sua situação já é uma situação complicada. Você vai sair dessa, a vida é assim, você é jovem ainda, perde um imóvel, vai lá e compra outro muito maior. A vida é assim, já vi isso acontecer aqui no escritório, com alunos, inclusive. Tive alunos que não passavam no OB, prestou 15 vezes ao OB, depois abriu um escritório e hoje está muito bem. Então, já vi de tudo. Então, a vida dá uma reviravolta. O gostoso da vida é isso. Mas cuidado, porque nesse momento de desespero, cuidado para não comprar uma coisa que não existe, né? Sim, é isso que eu tô preocupada, né? Porque assim, eu quero resolver logo essa situação, porque eu já não, desde que isso aconteceu, eu não posso mais fazer grandes planos, projetos, porque eu fico sempre pensando, vou precisar usar esse dinheiro, se o juiz chama para poder negociar, eu preciso ter o dinheiro. Então, eu já não aguento mais, né, essa situação. E eu falei para os dois advogados. Para o outro, eu já mal converso com ele. Ele é uma pessoa assim, totalmente sem controle, de uma má índole. Ele está ciente que eu sei do que ele fez. E a outra fica me prometendo coisas que não cumpre. E coisas que não tem lógica, né? Olha, você vai receber um dinheiro, fique tranquilo. Que é isso? Que absurdo é esse, né? É assustador, né? Assustador. E numa dessas, por isso eu te falo, é fácil aparecer profissionais agora, me paga 10 mil reais, 20 mil, que eu vou cancelar o leilão, vou fazer isso, aquilo. Isso preocupa muito, porque não funciona assim, né? Eu não quero ficar adiando o leilão, eu quero resolver. Então, assim, o que eu queria o resolver é quitar, né? O resolver vai para leilão, não é deixar ir para leilão, porque ninguém quer deixar ir para leilão, mas é o que vai acabar acontecendo. Indo para leilão é você arrematar, ou alguém da sua confiança arrematar, é a única forma segura de resolver o problema. Porque qualquer outra ação que eu te falei é um problema. É um problema que você vai resolver a questão de adiar o leilão, mas não vai resolver o problema final, e ainda vai ficar com uma sucumbência, viu? É verdade. Então, isso eu não sabia. Então, eu estou com duas ações com esse advogado com o apartamento, né? Essa revisional, que está parada, e essa ação para poder impugnar o leilão, né? Então, as duas ações, se eu perder, eu tenho que pagar pro advogado deles? Se perder a ação e não tiver justiça gratuita, como que funciona? Tem sucumbência, o juiz vai condenar a sucumbência. Na sucumbência, o juiz vai fazer você pagar, né? Pagar honorários advocatícios sucumbenciais.
sem justiça gratuita, né? É. Ai, meu Deus. Então, para mim, assim, eu acho que a única coisa que restaria seria essa ação declaratória cadê, não, a ação de exigir contas, né? Se eu estivesse na sua situação, porque eu quero teu bem, então o que eu faria? Opa, vou fazer um uso capião, pode ser que dê certo sujar a matrícula, mas vou perder a ação. Se for litigioso, ainda vou ter que pagar sucumbência. Se eu fizer um embargo de declaração, talvez eu consiga suspender o leilão, mas vou perder a ação. Vai gerar sucumbência, uma sucumbência alta, 10 a 20%. É muita loucura, né? Então, se fosse para fazer uma ação, eu faria exigir contas. Porque é café com leite. Você tem o direito de pedir para o judiciário que a Caixa te entregue, né, de forma didática, o que você pagou, deixou de pagar, o que você deve. Então, seria uma alternativa inteligente, importante, mas cuidado, né? É a única ação que eu faria, não faria loucura não. E antes de tudo isso, né, se o imóvel for leilão e for inevitável, sei lá, eu sei que é difícil, mas se tivesse condições de tentar arrematar de novo, você tem direito, né? A não ser que, como você não fez o pagamento, você foi excluída do direito de exercer o leilão. Tem isso, né? Quando a gente dá o lance e a gente não paga, tem questões cíveis, às vezes a gente pode ser processado por perdas e danos, tem até um criminal, mas crime de menor potencial ofensivo, ou seja, é JEC, e pode você ficar proibido de participar do leilão, né? Então, mas isso, ela na verdade não explicou para mim que seria isso e que eu poderia, se eu não conseguisse pagar, poderia reverter nessa situação. Porque foi numa sexta-feira no final da tarde. Então, ainda teve o feriado no meio, o dinheiro estava lá, mas eu não conseguia tirar o dinheiro. Meu Deus do céu. E não tinha como pagar antes? Você foi mal orientada, né? Vai pagar no dia. Quando é questões judiciais, eu falo para todo mundo aqui, né? Você tem que pagar 2 dias antes. Você não pode deixar para o último dia. Pelo amor de Deus, a judicial já é uma bucha, né? Ou seja, você vai pagar no dia, dá um imprevisto, o banco está fora do ar, você não consegue pagar. E se isso acontecer, que é um absurdo, né? O que tem que fazer? Printa a tela do banco, junta lá, ó, não paguei, mas ó, vou pagar, tá? É o correto, né? Ela disse que estava tentando, né? Mas que não conseguiu, que tem que ficar esperando. É o sistema que gera esse não é um boleto que fala, né? Esse valor para pagar e que ela não conseguiu mais. É absurdo. Agora, o que você pode fazer, isso mudando de assunto, mas se você conseguir provar o que você está me falando, e não é difícil, mas tinha que ter printado as telas, né? Você poderia processar o banco. Falar, ó, meu dinheiro estava ali à disposição e não consegui fazer um acordo judicial e fui prejudicada, quero danos morais. Você pode fazer isso, é um direito seu. Contra o banco. Não vai ganhar muito, mas é um direito seu, né? Porque é um absurdo, né? Sim. Eu tenho uma conversa que eu mandei para ela, que ela até pediu para ela mandar para advogada, ou sei lá, para quem lá dentro do banco, para dizer o porquê que não conseguiu pagar. E aí eu escrevi para ela. Ai, viu? É cada absurdo. Agora, o que eu oriento você fazer? Em primeiro lugar, talvez exigir contas é ação custo baixo, não é uma ação cara, e café com leite, né? Para você tentar forçar uma audiência de conciliação. Só que o leilão está para acontecer, né? Então, é uma ação que pode ser que aconteça de sair uma audiência de conciliação e o leilão já ocorreu. Esse é um problema. O ideal mesmo era você fazer caixa, eu sei que é difícil, né? Eu não sei se tem pessoas para te ajudar, mas você fazendo caixa, foi para leilão, pum, exerce o direito de compra de novo, né? De arrematação, entendeu? Essa possibilidade aí eu já não cogito, eu já não tenho quem possa me ajudar. Infelizmente. Agora não cai em golpe não, porque não existe uma ação que vai resolver o seu caso. Não tem. Queria que tivesse, mas não tem. E te falo mais, a revisional mal feita, que 95% por aí as ações revisionais são mal feitas, é porque não tem nem laudo.
Você quer ver eu ficar com bronca do advogado que faz uma revisional, ele fazer uma revisional sem laudo. Eu falo, peraí, doutor, que mundo que você vive? Porque você vai fazer uma revisional, você não tem um laudo? Mas eu não sei fazer laudo, não sei fazer conta, tá? Mas o cliente tem que trazer para você um laudo feito por alguém. Seja um economista, seja um contador, e aí você faz a peça em cima desse laudo. Como que você vai alegar taxa abusiva, juros abusivos do quê? Entendeu, doutor? É uma coisa, sei lá. Então, no caso, isso, ele contratou, ele disse, né, que contratou um contador da confiança deles para fazer esse laudo técnico e poder apresentar para o juiz, só que eu tive que pagar um valor absurdo por isso, né? Tá. E outra, aí tem que ver bem o profissional, porque eu já vi cada laudo que a pessoa entra na internet, preenche um site, aí ele cobra R$1.000 de você uma folha, né? Isso não é laudo. O laudo tem que ser o quê? Um negócio bem feito, conclusiva, assinar, o profissional que fez assinar. E, no caso, assim, eu, depois que resolver essa situação, eu posso entrar com uma ação contra o advogado porque eu tô passando por tudo isso, porque ele me orienta da maneira inadequada? Aí eu volto a te falar, tem que tomar cuidado de novo, né? Porque também fazer uma ação para perder, você vai ter que pagar isso com o mês. Quando você não concorda com a maneira que o advogado atuou, você pode ir na OB. Você pode ir na OB, Tribunal de Ética, né? Você faz uma reclamação. A advocacia é meio, ela não é fim. O advogado ele tem que acertar os meios adequados. Né? Então, isso sim, não o resultado. Não é porque o advogado perder, ele vai ter uma reclamação na OB. Mas se você prova que ele orientou mal e a orientação foi absurda, né? Olha, você não precisa pagar não, viu? Que vai dar tudo. O que é isso? Que orientação é essa? Mas que prova que você tem? Tem que ter prova, né? Você tem um e-mail, um WhatsApp? Tenho tudo. Tenho gravação de ligação. Então eu faria o quê? Eu iria na OB. Não é que eu estou te incentivando, não é isso. É um direito seu. A gente tem que ser ético, honesto. Iria na OB, a OB vai analisar se realmente for procedente a reclamação, e provavelmente vai ser, porque eu nunca vi uma orientação dessa. Ou melhor, já vi e vejo muito, né? É uma orientação absurda, porque na cabeça do advogado ele fala, não paga, porque não precisa. Só que ele está pensando em receber os honorários dele, né? Porque não tem lógica, né? E aí, se a reclamação for improcedente, o que você pode fazer? Você pode fazer uma ação de perdas e danos. Aí é a sua saída. Entendeu? Obrigado, cara. Mas aí pela OB mesmo? Pela OB mesmo. Não pela OB. Na verdade, você vai fazer a reclamação na OB. Se a reclamação for procedente, você pode fazer uma ação de perdas e danos. Ah, tá. Tá? Infelizmente, queria te passar só notícias boas, mas não adianta. Eu vou inventar uma ação aqui. Não vou vender nada para as senhoras sem precisar, sem ter chance de ganhar. Não. Aqui ninguém é estelionatário. Aqui está falando com uma pessoa que gosta, que faz respeito ao ser humano. Não faço nada com alguém que não fizesse comigo, né? É fácil contar uma história aqui. Eu tenho o professor Júlio, referência ao direito mulher, um monte de livro. Deixa comigo, hein? Paga aí tanto que eu vou fazer uma... Não tem. As ações que você vai conseguir fazer hoje é mais para suspender o leilão, mas fica bom, mas você vai perder a ação, né? E aí, no caso, só se eu fizesse isso para poder ir juntando dinheiro, né? Mas até eu conseguir juntar todo o dinheiro para poder pagar o valor à vista, para mim também não vai compensar, porque eu sempre vou ficar com essa pendência e não é isso que eu quero, né? Eu faria o que nesse caso? Eu me prepararia para tentar arrematar esse imóvel. Eu ou alguém dando a minha confiança. Se não tiver, ação de contas. Mas é uma ação também que não cria muita expectativa nela, porque é uma ação que o juiz pode ser que nem marque a audiência de conciliação e mediação. Ou ainda, marque de forma tardia, né? Já foi arrematado o imóvel. Não adiantou nada, né? Entendeu? No caso, se for pedir para alguém arrematar no leilão para mim, essa pessoa teria que ser mais ou menos da minha idade para poder tentar um financiamento, né? Ou se tivesse o dinheiro à vista para eu poder depois comprar, pegar dessa pessoa, né? Nossa, gente, é muito complicado isso, porque a pessoa tem que estar muito disposta para poder ajudar, né? Que é complicado. E o problema qual que é? É o contrato, né? O contrato de alienação fiduciária, ele judia muito, né?
Prejudia muito, a verdade é essa. É um contrato que você pagou, você não tem muito o que fazer. Por isso a alienação fiduciária é mais usada no Brasil, porque é uma segurança excelente para o banco, né? Então é bom para nós, porque o banco, com uma segurança maior, cobra um juros menor. Por isso é o financiamento imobiliário que pegou no Brasil, né? Pensa direitinho, pode ser uma alternativa a exigir contas. Mas não é uma alternativa que você vai falar, vai resolver, né? É uma tentativa, né? Mas não faça loucura, não. Não faça não, porque senão você vai se endividar, honorários com o advogado e depois a sucumbência com o advogado que ganhou. Então não é inteligente, não. Talvez para gastar dinheiro com o advogado que não vai resolver, porque não tem ação para resolver, você junta o dinheiro e tenta fazer alguma coisa na arrematação. Entendeu? Vou ver então o que eu consigo fazer. Porque o que eu tinha falado para mim é que para exercer o direito de preferência para arrematação eu não poderia financiar. Aí se não financiar, realmente para mim é impossível. Pensa nessa ação de contas, veja se eles podem fazer para você ou aqui eu faço, mas o importante é você saber que é uma ação que não é certeza que vai resolver o problema. Por quê? Porque não é uma ação para isso. É uma ação para pedir dentro dela uma audiência de conciliação e talvez fazer um acordo, mas está muito em cima. Eu diria que a chance de não resolver é maior ainda, né? É muito maior do que a chance de resolver, entendeu? Eu te falo isso porque, não, você tem que saber a verdade, você não pode ser enganado agora. Talvez se o imóvel vai para leilão, você tem esse problema, claro, judia, mas pelo menos você fica só com um saldo devedor baixo no banco, parcela, paga e começa a vida de novo. Isso é nova. Do que se enfiar num monte de ação, um monte de honorários de advogados por aí, não resolver nada e ainda ficar com a sucumbência. Aí vai atrapalhar a tua vida mais ainda para você recomeçar, nesse sentido. Tua vida é maior que tudo isso, porque bens vão, uns vêm outros, né? A saúde não. Nem a saúde nem a vida. Né? Tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui. Pensa direitinho, qualquer coisa eu tô à disposição. Pode mandar mensagem, tá? Tá ótimo. Obrigadão, viu, pela orientação. Desculpa a sinceridade, não quis te assustar, te chocar, mas eu quis falar a verdade porque golpista aparece nessa hora. Né? É na hora da morte, é na hora do show, cambista. Cambista ganha dinheiro por quê? Porque você vai lá no jogo do futebol do Brasil, é muito mais barato, aí você vai onde você cai, né? Então toma cuidado. Tudo que é fácil é estranho, tem que tomar cuidado. Tá bom. Tchau, fica com Deus, tá? Obrigada, viu? Força aí, viu? Tchau. Obrigada. Deu certo, cara. Deu certo. Será que eu não consegui acessar o link? Quer tentar? Tô tentando aqui, cara. Tá Senão ali. a gente faz por aqui. Tá bom. Quer fazer por aí? O senhor que sabe. A mentoria dela, a consulta dela Pode colocar exigir contas. Tá. Eu já joguei um monte de documento fora do computador e vou desligar ele para descansar um pouquinho. Vamos ver se ele amanhece melhor. Seria bom. Mas olha só, viu, cara? Ou então até fazer uma formatação nele, doutor. Guardar o que você precisa e depois formatar aqui, deixar ele mais leve. O seu esposo mexe com isso, cara? Não, meu esposo é eletricista. Ah, tá. É porque a Ana tinha me falado alguma coisa, né? Ele é eletricista. Ó, aqui abriu, cara. Mas tá muito. Eu vi que tá travando muito. Tá. Nossa, e ficou agora, viu? É porque vai ter outra pessoa que vai participar com ele, a não ser que ele chame também na chamada de vídeo, dá pra fazer. E não é internet, hein? Porque a internet tá boa, né? Computador, É. assim. Vamos lá. Acho que agora vai. Tá muito lento. O Lucas levou, tinha um outro notebook Tá ali, lá levou, embaixo, tá lá embaixo, né? Formatado? Ele já formatou. Vamos tentar nele, cara, mas essa plataforma vai demorar muito. Vamos atender por aí, então. Vai demorar muito. Tá. Deixa eu ver se pode. Poxa vida, viu? Amanhã de manhã eu vou ligar o computador e eu vejo já consigo acessar. Tá bom, cara, tá bom. Porque tem que colocar um e-mail pra acessar. Tem que colocar o e-mail. Vem um código no e-mail. Isso. Como você tem eu acesso, vou tá tentar. bom. Fechado, cara. Agora E a gente tenta coloco o formatar e-mail do esse. senhor mesmo, que eu tenho Tá bom, acesso, tá bom, tá? tá bom.
agora ele não responde. Vamos lá. E eles estão aqui, ó. É, eles estão. Deixa eu tentar dar uma olhadinha, doutor. Tá bom. Já vem.